você. Obrigado, pastor. Aleluia. Só um minutinho. 2. Antes de ele começar, se você está no seu Facebook em mão aí, transmite esse culto, compartilhe esse culto para a sua rede de amigos. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Depois de mim. Depois de mim. Eu não jogo para os outros, não. Pega para mim, claro que eu sou o povo, né? Pega aí. Então, transmite essa mensagem para a sua rede de amigos. Compartilhe esse culto. Não para fazer a igreja famosa, que famoso é Jesus, né? A gente apenas é cego, não é verdade? Transmite em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Amém. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Não vou nem perguntar se vocês estão felizes, não, porque já dá para ver no rostinho de cada um, né? Felicidade de estar na casa do Pai, de estar na casa do Senhor. Mais uma oportunidade. Já vou deixar minha eterna gratidão ao Pai por proporcionar esse momento, mais uma vez, este encontro, e pelo pastor por ter nos convidado de novo. E a gente fica muito feliz de ouvir isso, né? Não para que a gente sinta o cara ou tal, como ele disse, não é por causa disso, mas é porque o nome do Senhor é glorificado através das nossas vidas. E a cada momento que a gente passa ou vive, a nossa intenção possa ser engrandecer o nome daquele que morreu, ressuscitou e vive e está vindo buscar seu noivo. Vamos engrandecer para todo sempre. Amém? Amém. Veio com a gente aqui, ó, agora dessa vez o casal Alves, recém-casados, Gabriele e Gabriel, olha, minha amada esposa. Bem-vindo ao clube. Minha amada esposa, para quem não conhece, Adriane, e minha mamãe, abençoada de Jesus Cristo, voz de trovão, canta muito, abençoada. E a gente pede até o perdão por ter chegado um pouquinho atrasado, porque a gente mora lá em Denver, 30 minutos, a gente tentou vir todo mundo no mesmo carro, mas não deu certo. Mas a gente está aqui, amém? Amém. Eu tenho até que horas? Até 10h42? Tá brincando, gente. Amém. Então eu vou tentar ser bem rápido naquilo que o Senhor passou, mas tudo tentando ser fiel à voz dele, amém? Amém. E que em nome de Jesus Cristo, aquilo que o pastor falou, é um pouco da onde a gente vai trilhar. Ele diz que por mais que muitas pessoas possam fazer, possam tentar fazer, se não tiver a presença, querido, se não tiver a voz do Pai liberando, ou designando, ou ordenando e direcionando, vai ser simplesmente oba-oba. Eu creio que as pessoas que vieram aqui hoje não querem viver de oba-oba, porque o nosso Pai, ele não brinca de ser Deus, ele é Deus, ele é Pai. Amém? Vamos ler em 1 Reis, capítulo 1 e versículo 11. Eu ganhei uma Bíblia nova do pastor Osório. A gente começou a trabalhar com os adolescentes lá na igreja e eu estou tendo dificuldade com essa nada. É difícil, né? Tudo para não ouvir. E a letra é pequenininha, eu quase preciso de uma lupa aqui assim, ó. Mas é bênção, é bênção. Obrigado por suas horas. Beijo no coração, te amo. Amém. Desculpa, gente, é versículo 28, tá bom? 1 Reis, capítulo 1, versículo 28. Respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma e toda a angústia, farei no dia de hoje, como te jurei ou lhe prometi pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu Senhor, para sempre. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós te agradecemos, Deus, nós te adoramos porque o Senhor é que merece toda a honra, glória e louvor para todo sempre. Nós queremos cada dia mais e mais nos esvaziarmos de nós mesmos para que a tua presença venha nos encher e assim transbordar, meu Deus.
não nos deixe, meu Pai, não nos permita sermos obesos espirituais, simplesmente receber e não compartilhar aquilo que o Senhor está depositando em nossas vidas. Nos ajude, ó Pai, a nos tornarmos cada dia mais e mais agentes de transformações, para que o Teu reino, meu Deus, venha prevalecer, venha, meu Deus, ser estabelecido, venha, meu Deus, ser demonstrado, e para sempre o Teu nome ser glorificado. Nós te pedimos, meu Pai, vivifique essa palavra. Não deixe simplesmente, meu Pai, ser uma palavra bem falada, não seja, meu Deus, nada disso que seja de recursos humanos, mas que seja o poder do Senhor, assim como foi orado e pedido aqui antes, que seja o rema para as nossas vidas, a palavra revelada que trará transformação. Nós te adoramos, te glorificamos o Teu santo nome para todo sempre. Amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Será que você pode levantar suas mãos e cantar? Coroamos, cante, Pai. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, terminando, coroamos, vai. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Querido, a gente acabou de ler a história de algo que aconteceu logo no fim da vida de Davi. Davi estava prestes, a ir ao caminho dos homens, que ao seu fim é virar pó de novo, virar terra. Mas Davi, como todos conhecem, foi um grande rei em Israel. Davi, inspiração não simplesmente para o povo de Israel, mas inspiração também para as nossas vidas no dia de hoje. Davi estava terminando, e a preocupação, não só antigamente, como também nós temos hoje, era de alguém ser o seu sucessor. Alguém
poder continuar aquilo que ele começou a fazer. Davi restaura a adoração, Davi restaura e ele implanta um modelo de adoração, a qual até o Senhor diz que no fim ele queria restaurar a adoração que existia na tenda de Davi, algo que deixou um marco para nós. Mas a ênfase de hoje eu não quero focar na vida de Davi, todos já conhecem muito bem, e quem não conhece, eu aconselho, vamos ler, porque é uma história linda, não simplesmente o fato de ter dado uma pedrada na cabeça de Golias, mas existem vários tesouros que podemos aprender com Davi. Só que no final agora da sua trajetória, Davi percebe, como todo pai, e principalmente na posição de rei, ele precisava deixar alguém que iria continuar o seu trabalho, alguém com um coração tão abençoador e tão abençoado como o dele. Então, ele já havia feito uma promessa, já sabemos muito bem para quem seria. Ele falou assim: olha, eu vou deixar Salomão como meu sucessor. E a mãe de Salomão fica empolgada com a mãe que, vendo seu filho, olhando para o seu filho e fala: cara, daqui a pouco ele vai ser o próximo a governar sobre Israel. O meu filho, a minha promessa. O coração da mãe se enche. O coração da mãe fica todo cheio de alegria ao ouvir um tal juramento, porque entenda, a palavra de um rei é uma palavra que não pode ou não deveria voltar atrás. Quando o rei promete uma coisa, quando o rei fala alguma coisa, é decreto, não pode ser mudado. Ainda mais depois que ele dá o seu selo, depois que ele põe a sua marca ou a sua assinatura, vira um decreto. E Davi já tinha dito que Salomão iria ser o seu sucessor. Davi já tinha liberado a palavra, todo mundo já estava esperando isso. Mas uma das falhas de Davi, para mim, ele foi um pai desgovernado. Porque se a gente olha nesse capítulo antes, a Bíblia detalha que ele não corrigia o seu filho Adonias. Temos agora um outro personagem na história, Adonias e Salomão, dois filhos de Davi. Davi prestes a morrer, todo mundo preocupado, porque agora era para dar continuidade no governo de Israel, e todo mundo já esperava alguém. Quando acontece, Davi está na sua casa, todo quieto, todo tranquilo, está na sua fase final, o seu filho Adonias se levanta e fala: eu vou tomar o governo agora, eu vou dar continuidade. Mas entenda isso, eu quero que hoje nós possamos entender que aquilo que Deus faz, Ele faz a hora que Ele quiser, no momento que Ele quiser, ainda mais se Ele tiver decretado algo. A gente entende que, igual o irmão disse no versículo, desde a antiguidade, ainda não se viu, ainda não se ouviu falar de um Deus que trabalha em favor de todos aqueles que nele esperam, ou de um Deus que ninguém pode escapar das suas mãos. Hoje nós vamos aprender, ou você já sabe, só quero esclarecer de novo na sua mente. Temos personagens aqui que vamos colocá-lo na posição de Deus, colocaremos pessoas na posição do Espírito Santo e colocaremos uma pessoa na sua posição, na minha vida e na sua vida. Vamos entender aquilo que Deus faz. A ênfase de hoje não é simplesmente de falar que a promessa que Deus fez para você, Ele vai cumprir, para a gente sair com o coração tão alegre e a gente se alegrar com isso tudo também, mas a ênfase é de saber o Deus que nós servimos, de entender o poder que há na sua palavra. Davi está na posição de Deus, porque Deus liberou uma palavra, e como eu disse, palavra de rei não volta atrás. Quando Adonias tenta assumir algo, ele pega, a Bíblia fala que ele pega carroças ou carruagens e cavalo. Para quê? Para chegar diante do povo como um rei. Lembra que o pastor disse aqui no começo? Ele disse aqui antes de me chamar e falou assim: olha, e agradeço, tá, pastor? Deus abençoe. E ele disse: quando é de Deus, acontece. Quando não é de Deus, acaba rápido. Não é porque parece ser bom, não é porque expressa bem, não é porque tem aparência de bom, que muitas das vezes quer dizer que é bom. Ou por muitas das vezes, aquilo que parece ser bom, caminhos, a Bíblia fala assim: há muitos caminhos que para o homem parecem ser bom, mas o final deles é a morte.
É por isso que é sábio ouvir a voz do Espírito Santo, entender que quando ele decreta algo, ninguém pode parar a sua palavra, porque a palavra dele, quando ela é enviada, ela não volta sem cumprir o propósito a qual ela foi designada. Quando Davi já tinha liberado, lembra de Deus para a sua vida, quando Deus libera algo, nada e ninguém pode impedir o trabalhar dele na sua vida. É necessário que nos posicionemos, é necessário que a gente se posicione e entenda o tempo necessário para o cumprimento da palavra que Deus tem. Mas como eu disse, a ênfase é de eu e você entendermos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, imaginamos ou até fantasiamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Amém. Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus que faz, Ele é um Deus que ordena, Ele é um Deus que tira e coloca pessoas no governo. O Brasil está para enfrentar essa batalha de Bolsonaro e Lula, governo de Bolsonaro e Lula, mas independente do que aconteça, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Amém. Independente do que aconteça, o Senhor não perde o seu governo. Independente do que se passe, o Senhor não perde o seu governo. A sua palavra, quando é enviada, ela não volta atrás. Entenda, quando Adonias resolve fazer esse cenário todo para ser aceito pelo povo, ele pega alguns sacerdotes, ele pega um dos profetas e ele fala: olha, eu vou lhe tornar rei. Aí o pessoal faz a festa. Celebração de um lado, celebração do outro, chama para o banquete, está todo mundo comendo, está todo mundo se divertindo. O profeta Natan, tendo entendimento do que estava acontecendo, ele corre para Batseba, porque o profeta Natan tem agora no lugar do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Já parou para reparar que muitas das vezes, quando parece estar demorando aquilo que Deus falou para a gente, parece estar demorando cumprir ou chegar, a gente dá aquela bobeada, né? A gente dá aquela panguada. Meu tio falava: deixa de ser panguá, rapaz, para de dar vacilo. A gente dá a gente esmurece, porque parece que não vai chegar, parece que porque alguém entrou na frente, aquilo que Deus colocou para você viver, você nunca vai viver. Quando Natan percebe o cenário todinho para Adonias, e o povo estava aceitando, parte do povo estava aceitando, parte dos profetas estavam aceitando, parte dos sacerdotes estavam aceitando, o Natan chega para a irmã Batseba e fala o seguinte, que podemos nos colocar no lugar dela. Fala: olha, você viu o que está acontecendo? Olha o Espírito Santo dando aquelas alertas para mim vida e para a sua vida. Você está moscando, cara. Você está perdendo tempo aí, ó. Enquanto você está perdendo tempo, tem gente entrando. Se posicione. Aí ela: não, o que está acontecendo? O filho de Davi, Adonias, está tomando o lugar dele. Estão coroando ele como rei. Ela enlouquece porque a mãe falou assim: mas Davi tinha falado que seria Salomão. E por que Adonias está tomando o lugar dele? O profeta falou com ele. Falou assim: olha, não foi Davi mesmo, o próprio rei? Ou entenda, o próprio Deus que falou com você que você viveria isso? Não foi ele? Ela foi. Pois é, eu tenho um plano para a sua vida. A melhor coisa é saber que o Espírito Santo ele cuida da gente em todo o tempo. O profeta se coloca na posição do Espírito Santo e está dizendo: eu tenho algo para você chegar mais perto de Deus. Porque entenda, quando Jesus vai assunto aos céus, os discípulos eles ficam desesperados. Por quê? Por 3 anos e meio tiveram a sua história mudada. Tiveram a trajetória com Jesus Cristo, o homem mais perfeito, mais formoso da terra. Fez milagres, operou prodígios, maravilhas, deixou os discípulos se alinhando, conhecendo o que era o amor, a graça. Eles viveram algo extraordinário. E quando ele vai embora, ele fala de morte, os discípulos tentaram recuar e falar: Senhor, o Senhor não pode morrer. Mas ele morre, ressuscita e ele fala: eu estou indo embora. Os discípulos ficam entristecidos. Você não pode fazer isso. Ele falou assim: mas não se preocupe. Quando Jesus fala para não se preocupar, é porque ele consegue ver a preocupação que existia na vida dos discípulos, certo? Se você olha para o seu filho, para a sua filha, e vê que eles estão ansiosos, você sabe que existe uma preocupação nele. Se você olha para o seu amigo, ou para a sua amiga, ou para o seu marido, para a sua esposa, você vê que eles estão assim meio chacoalhados, entristecidos por causa da notícia.
A sua frase é: não se preocupe. E por que Jesus olha e fala isso? Eu estou enviando alguém que é igual a mim. Ele vai dar continuidade no trabalho que eu comecei. Seu nome é Espírito Santo. E ele vai começar a soprar. E as leis que agora estavam do lado de fora, eu estou implantando dentro do coração da igreja. Para quê? Para que na hora que o Espírito Santo falar, o meu coração e o seu coração queime por causa das leis do Senhor, os mandamentos que estão estranhados no nosso coração. O Espírito Santo fala: não vai para esse lado, não vai para esse, segue direto, vira aí. GPS, guiado pelo Espírito. Só come o R depois aí, dá certinho o GPS. Espiritual, é o Espírito Santo. E ele direciona, olha o que o profeta fala com ela. Falou assim: olha, você já tem uma palavra liberada sobre a sua vida, Batseba. O rei já decretou algo para a sua vida. Para que você vai ficar desesperada? Faz o seguinte, chega diante do rei. E a Bíblia fala que o Espírito Santo é quem intercede por nós. Amém. Com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não sabe orar, quando a gente não sabe falar, quando a gente não sabe o que expressar, o Espírito Santo ele é o maior interpretador de lágrimas na face da terra, no universo. Quando a gente não sabe o que pedir, ele apresenta as nossas orações diante do Senhor com gemidos inexprimíveis. Olha o profeta dizendo para ela: chega diante do rei. Aonde? No quarto do rei, lugar de intimidade. Em Hebreus vai dizer: entremos com ousadia diante de Deus, no trono da graça, sabendo que alcançaremos o favor dele. Olha o Espírito Santo direcionando Batseba. Olha o Espírito Santo direcionando a minha vida e a sua vida. Talvez vocês tenham vivido, ou eu tenha vivido algo que parece não estar de acordo com a palavra que Deus enviou um tempo atrás, mas escute o Espírito Santo, porque ele está direcionando a minha vida e a sua vida para viver aquilo que foi decretado da boca do Senhor para a sua vida. Se Deus falou, fecha com ele, fica tranquilo. Quando o profeta chega para ela e fala: corre para o quarto, chega diante do rei e fala isso, fala tudinho que você precisa falar. Aí ela fala: vai dar certo? Não, preocupa não. Na hora que você chegar lá, eu vou estar chegando logo depois de você. Olha ele falando, auxiliando a gente. Mas em tudo ele está nos direcionando a entrar neste lugar. Entra no quarto com Deus. Entra no local onde você vai poder receber a virtude, receber a graça. Porque logo depois já está vindo o Espírito Santo e testificando aquilo que a gente não consegue nem expressar. Quando na história Batseba chega diante do rei Davi, ela se apresenta e fala: ó rei, ouviu o que está acontecendo? Não. Seu filho Adonias está tomando o seu lugar. Seu filho Adonias está tomando o seu lugar. Mas você disse que era o meu filho Salomão. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Davi fala assim: olha, eu não estou sabendo disso, mas deixa comigo. Independente de Deus, porque Ele sabe de tudo, né? Nessa hora a gente tira a representação de Deus, porque Deus conhece tudo que acontece na terra. Ele sabe que se as coisas estão parecendo para mim e para você contrárias, Ele sabe que tudo é parte de um propósito para a minha vida e para a sua vida. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, Ele é o Deus que aperfeiçoará até o fim, ou ao término de tudo. Então, se você não chegou aonde que Deus decretou que você chegaria, entenda, irmão, ainda não é o lugar que Deus colocou para você. Ah, mas fulano está vivendo isso. Meu irmão, se você parar para ver o que o irmão está vivendo, você vai entrar num processo de comparação. Entrando no processo de comparação, você entra no nível de inveja. Entrando no nível de inveja, você vai parar, ou você vai pecar e você vai deixar tudo de lado. Entendo que aquilo que Deus colocou para você viver, é para você viver. O que Deus colocou para o irmão viver, é para o irmão viver. E todo lugar que Deus te posicionar, entenda que é para um propósito maior. Entenda que não é simplesmente, a bênção não pode ficar focada, ou simplesmente restrita a mim. Aquilo que Deus deposita em mim, flui através de mim para as nações. Flui através de você. Deus colocou a igreja Vale aqui
para um propósito não simplesmente para a igreja local, mas para as vizinhanças, para as nações, para a Canérica, para os Estados Unidos, para o Brasil, seja onde for, se Deus está no negócio, vai dar certo. Muitas das vezes a gente tem aquela coisa de comparar. Ah, mas a igreja tal está vivendo isso, a igreja tal está fazendo isso. O que Deus colocou para essa igreja viver, e o que Deus colocou para a Ebenezer viver, o que Deus colocou para as outras igrejas locais viver, é para o tempo para cada um. Mas quando nós permanecemos firmes e constantes, sempre abundantes no propósito do Senhor, e a gente sabendo que todo trabalho no Senhor, nada é em vão, a gente entende que a gente está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, por causa da palavra dele que foi enviada lá atrás. Amém. O rei decreta e ninguém muda. Estão dizendo aí que o seu filho está desviado e não vai voltar? O rei decretou, se falou para você, não se preocupe, seu filho é meu, sua casa é minha, o teu marido é meu, tua esposa é minha. Se ele falou que o projeto, seja o que for, é de Deus, vai acontecer. Adonias tentou tomar o lugar de Salomão, mas olha o que acontece, ele não tinha autoridade do rei, ele não tinha a legalidade do rei, ele não tinha a carta branca do rei. O que acontece? Davi bola um plano. Eu não liberei Adonias para governar. E o que nós vamos fazer? Se prepare. Eles pegaram carruagens, eles pegaram cavalos para se parecer como um rei. E a Bíblia vai dizer lá em Salmos que muitos confiam em carros e cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E para mostrar que Salomão era o enviado, era o sucessor do rei, Davi está dizendo, eu não vou com cavalo, eu não vou com carruagem, manda pegar a mula que é minha, manda pegar a minha mula. Aí, quando manda pegar a mula, traz Salomão, chama Batseba de novo, porque nessa hora Batseba, dá para a gente entender que Batseba sai do quarto. Enquanto Natan estava conversando com Davi, o Espírito Santo e Deus intercedendo um para o outro, Davi fala de novo, chama de volta Batseba. Está entendendo o poder da oração? Quando a gente transforma para o nosso lado, quando a gente ouve, olha, Batseba ouviu a voz de Natan, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, chega diante do Senhor com as nossas petições, e a Bíblia fala que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Quando a gente chega com as nossas petições diante do trono da graça, e desculpa se eu estiver correndo, a gente chega com o Senhor, diante do Senhor, e a gente se retira simplesmente e fala, a minha parte eu fiz, agora é permanecer. Eu orei, eu cheguei diante do Senhor, mas quando a gente sai, o Espírito fica. Natan está no quarto conversando, olha, é verdade tudo que ela falou, está acontecendo isso, isso e isso. Davi fala, chama ela de volta. Olha Deus falando, chama você de volta, chama o Val de volta. Está na hora de mostrar que o inferno tentou levantar, mas quando eu decreto uma palavra, ninguém pode parar essa palavra. Amém. Quando ele fala assim, Batseba, vamos pegar o seu filho, ele vai sentar na mula que é minha. E gente, eu nunca tive cavalo no Brasil, mas a gente lá na cidade tem cavalgada e a gente reconhece os caras que é top, né, de linha. Os cavalão manga larga, os cavalão machador, brutão lá. E a gente fica babando nos cavalos. E o cara não deixa ninguém montar nos cavalos, não. Deixa eu dar uma voltinha, fala, pega que potrinho ali, ó. Anda lá na cabulinha ali, ó. Porque é dele. Cavalo fala também da autoridade, da representação que ele mostrava naquele momento. O cavalo do rei era diferente. A mula, que seja a mula do rei, era diferente. Todo mundo sabia, conhecia a mula de Davi, porque ele falou, pega a minha mula. Ele não falou, pega qualquer mula. Olha o que Deus está falando. Quando é para você viver, é Ele que vai providenciar a capa, é Ele que vai providenciar a roupa, é Ele que está dando os mantimentos, Ele que está dando os recursos necessários para você e eu vivermos, é Ele que está provendo com aquilo que você e eu precisamos. O homem vai até tentar te colocar roupas que não cabem em você, lembra de Davi? Mas se Deus decretou, você vai usar a roupa que é dele, você vai usar o cavalo que é dele, você vai usar as regras que é dele, porque é de Deus. Em Salomão, na mulinha de Davi, ó,
sacerdotes vão atrás, Davi dá ordem, sai gritando: viva o rei, viva o rei! Quando começa a fazer o barulho, porque lembra, o pessoal de Adonias estava lá no banquete, todo mundo, Adonias é o nosso rei, Adonias é o nosso rei. E quando eles veem o barulho que estava acontecendo, e Salomão na mula do rei Davi, as pessoas entenderam: não é Adonias, é Salomão, porque ele tem a presença. Está entendendo? É você que vai mudar a história da sua casa. Sou eu que vou mudar a história da minha casa. Não porque eu sei o que fazer de acordo com a psicologia. E eu amo os psicólogos, eu amo isso tudo, mas o que realmente consegue sempre transformar, aonde o médico não consegue tocar, aonde o psicólogo não consegue vasculhar, sempre será a presença de Deus, sempre será aquilo que foi depositado de Deus para a sua vida. Quando Salomão está andando no meio da cidade, na mulinha lá, está todo mundo gritando: uhul, Salomão, Salomão! O pessoal olha a mula, fala: vem de Davi. Aí eles lembram que Adonias estava andando em carruagens e cavalos, que podia ser de qualquer um, mas quando eles olham a mula que é de Davi, eis aí o nosso rei. Quando o inferno, vamos agora espiritualizar um negócio aqui. Quando o inferno olha para a minha vida e olha para a sua vida e vê que na minha vida e na sua vida tem a presença de Deus, eles precisam reconhecer a presença que está na minha vida e na sua vida. Quando Jesus dá de frente com o demoniado, qual é a primeira coisa que os demoniados fazem de longe? Ó Senhor, e se prostra. Vieste nos atormentar antes do tempo. Eles não viram a pessoa de Jesus, eles viram o Cristo personificado em Jesus e entenderam que aquilo que habitava dentro de Jesus era maior que aquilo que eles eram. Quando eu e você entendemos que aquilo que está em nós é muito mais forte, é muito maior do que está no mundo, nós entendemos que nada nos para e nos tornamos imbatíveis e imparáveis. Salomão, todo mundo gritando, alguém um dedo duro sai correndo lá na mesa de Adonias. Estão coroando Salomão. Mas como assim? Os ruídos, a Bíblia vai falar que estremeceram a terra. Teve júbilos, teve festa. Por quê? Quando a palavra de Deus é enviada e está na hora de você viver, meu irmão, Eclesiastes vai dizer: em momentos bons, aproveite eles, viva estes momentos, mas não despreze os momentos ruins. Mas teve festa, o pessoal jubilou, todo mundo pulou para cima, para baixo. E quando alguém foi lá contar, Adonias fica com medo. Por quê? Porque era fogo de palha. Era fogo de palha. A festa, o cenário criado, ele sabia que ele não tinha a palavra de Davi. Quando ele vê que Salomão estava tomando posse daquilo que era dele, todos que estavam ali ficaram com medo. O que eu estou querendo dizer para mim e para você nessa noite? Quando nós nos posicionamos diante daquilo que Deus falou, vai chegar um tempo de nós vivermos, e tudo aquilo que era fogo de palha na minha vida e na sua vida vai ter que entender que é Deus que falou, é Deus que mudou, independente do que aconteceu ou do que aconteça no momento. Quando Deus liberou a palavra e eu e você nos posicionamos esperando o cumprimento dessa palavra, nós vamos viver aquilo que é o extraordinário de Deus. E tudo aquilo que parecia que iria nos parar, vão ter que se curvar. E eu não estou falando, querido, de briga contra carne e sangue, seu irmão que fez picuinha contra a sua vida. Isso aí o Espírito Santo cuida. Mas demônios terão que se curvar diante da presença que habita dentro da sua casa. E não se entristecer com aquilo que está acontecendo superficialmente. Se não tem a mula do rei, se não tem a roupa do rei, se não tem a palavra do rei, não adianta. E eu falo isso para mim e para você: se nós nos colocarmos no lugar de Adonias, nós vamos quebrar a cara feio.
Já parou para reparar que muitas vezes quando as coisas não estão acontecendo, a gente tenta dar o nosso jeitinho, tenta colocar, não, está parecendo que é Deus que falou, está parecendo que foi, não, essa aqui está alinhado, mas não ouvimos a voz do Espírito Santo, não ouvimos a voz de Deus, a gente começa a fazer o nosso cenário. E quando aquilo que é verdadeiro entra, automaticamente é jogado fora. Eu falo isso na nossa vida. Muitas das vezes nós tomamos o lugar de Adonias e esquecemos que aquilo que Deus colocou para nós vivermos é dele. É ele que supre tudo. Então, hoje, estamos no lugar de nos posicionarmos como Adonias ou Salomão. Quem que eu e você queremos ser? Quem nós queremos ser? Vamos fazer cenários para parecer que é de Deus? Ou vamos esperar a palavra decretada que é de Deus para a gente viver literalmente o cumprimento da promessa dele? E também nos colocava no lugar de Batseba, que ouviu a voz de um profeta e agiu de acordo com a voz. E lembra que eu falei? A pessoa de Davi representa Deus em nossa vida. Nós no momento ali somos Batseba, o profeta Natã, o Espírito Santo, Salomão, a palavra de Deus. E olha tudo se cumprindo. Por quê? Lembra que eu falei no começo? A ênfase é de mostrar o poder de Deus acima de qualquer circunstância e qualquer coisa. Se ele enviou uma palavra, por favor, não discuta com seu irmão. Por favor, não vivamos de picuinha com o irmão, achando que é o irmão que está interrompendo a gente de viver aquilo. Não, a Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas com potestades, principados nas regiões celestiais que tentam nos parar. É tempo da gente despertar e falar assim, olha, eu vou me posicionar, eu vou entrar diante do trono da graça em oração e vou retirar. E depois que eu me retirar, eu sei que o Espírito Santo está trabalhando em meu favor. Eu sei que o Pai já decretou uma palavra e a sua palavra não vai voltar vazia. Eu sei que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Todavia diria o Senhor alguma coisa, Ele não cumpriria. O Deus que nós servimos, Ele é um Deus grande, poderoso, forte, inigualável. Moisés chega de frente para Faraó e fala, o que eu vou dizer para Faraó? Simplesmente diga que o grande eu sou mandou você chegar aqui. Eu sou o quê? Eu sou protetor, eu sou libertador, eu sou o rei dos reis, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o alfa, eu sou o ômega, o princípio e fim, eu sou fiel, eu sou testemunho verdadeiro, eu sou a pedra rejeitada pelos homens, mas que é a pedra de esquina da igreja. Eu sou o que sustém, eu que tiro, eu que coloco. O Senhor se coloca em todos os lugares da nossa vida, porque Ele é o grande eu sou. Não temos. Não vamos desanimar. Não deixe que as coisas que estão pelo lado de fora atrapalhem eu e você a vivermos aquilo que Deus já decretou. Entenda que o seu momento vai chegar. O seu momento vai chegar, independente do que seja, daquilo que Deus prometeu. Eu não sei o que é, tá? Deus tem um propósito para a sua igreja no geral, ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, mas no particular, no singular, Ele tem um propósito, um plano para a sua vida. Não se compare a ninguém, porque quem se compara, para. A gente para, e não é hora de parar. O Espírito Santo está dizendo para a igreja, olha, levanta a igreja, desperta tu que dormes, e Cristo resplandecerá sobre ti a luz dele, a glória dele. O tempo da gente avançar em oração, em palavra, em adoração, em busca pelos perdidos, em busca por aquilo que é de Deus. Sabe por que Adonias não podia tomar? E eu encerro aqui. Não podia dar sequência daquilo que era para ser ele, porque o coração dele não era voltado para um povo, era voltado simplesmente em riquezas e para ele. Porque se fosse voltado para o propósito divino, ele não teria feito aquilo que ele fez. Quando Salomão recebe, por mais que Salomão errou, você vê que o coração de Salomão era dizer assim, Senhor, o Senhor foi com meu pai, seja comigo também. Eu preciso governar esse povo com sabedoria. Salomão não pensava nele somente. Salomão sabia que se ele recebesse aquilo, a responsabilidade de vidas, de almas, estava na mão dele. E ele está falando assim, aquilo que o Senhor me der, eu não estou parando em mim. Eu vou demonstrar a sua glória para o mundo. Você vai ver a oração dele.
ele se desviou por uma parte da sua vida, mas você vai ver que quando ele recebe esse poder, quando ele recebe essa autoridade e tudo isso que ele recebeu do seu pai, ele fala: eu estou aqui por causa de um povo. E Deus está querendo levantar pessoas que não trabalhem para si mesmo, não é? Deus está querendo levantar pessoas que não pensem em si mesmo, pessoas que olhem o trabalho que a obra tem, seja na igreja local, ou seja no coletivo. Nós possamos nos levantar e dizer: aquilo que eu faço não é simplesmente para parar em mim, mas aquilo que eu faço é para tocar vidas por causa dele. Amém. Que a Bíblia vai dizer assim, que tudo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Salomão é escolhido porque Deus avalia o coração dele todinho. A palavra já foi decretada. Quando ele faz, ele reúne, ele fala assim: eu vou construir o templo para o Senhor. Meu pai tentou, não deu certo, mas agora eu vou colocar primeiro Deus de novo, sempre nas minhas decisões, e eu quero abençoar o povo. Se a gente colocar no lugar de Salomão, a gente coloca Deus em prioridade. E quando é estabelecido o templo, ele faz uma oração muito linda. Ele fala: Senhor, até os estrangeiros que vierem orar, direcionando as suas mãos para esse templo, que eles sejam abençoados. Deus te colocou nessa terra, ó estrangeiro, nós estrangeiros, para que nós possamos ser bênção para os americanos, para os indianos, para os espanhóis, para todas as nações, para todas as nações. Entendamos o lugar que Deus nos colocou e vamos aguardar naquilo que é de Deus para a nossa vida. Amém? Se coloque de pé. E se enquanto a palavra do Senhor é ministrada, você entendeu que você tentou, por muitas das vezes, tomar o lugar que Adonias tomou, o chamado do Espírito Santo para a minha vida e para a sua vida nessa noite é para a gente dar aquela meia volta e nos posicionarmos em oração, entrar no quarto e orar e chegar diante do Rei, o nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e dizer: Senhor, eu estou aguardando essa promessa. Lembra de José e Caleb? Foi feita uma promessa para ele 40 anos depois. Os caras chegam e falam assim: ó, estou firmão ainda esperando a promessa se cumprir. Se passou o tempo, cara, mas você está velhinho, não importa. Se foi prometido, eu estou aqui esperando cumprir. Simeão, um dos homens que teve o Espírito Santo de Deus, antes do Espírito Santo de Deus ser liberado na terra, a Bíblia fala assim que houve uma promessa para ele, que antes da morte dele, ele veria o Salvador, contemplaria o Salvador com seus próprios olhos. Estava prestes a morrer, estava aí nessas faixas de dar tchau para a terra, mas a Bíblia diz que quando José e Maria chegaram para apresentar, ele se alegra, ele pega o Salvador, levanta ele e fala assim: Senhor, eu estou pronto para partir, porque agora aquilo que foi falado para mim lá atrás está se cumprindo. Eu contemplo com os meus próprios olhos o Salvador da terra. E quando Deus promete, Ele cumpre, cara. Quando Deus promete, não tem nada e ninguém que vai parar você ou eu. É simplesmente nos posicionarmos. E se o convite é, se você se colocou no lugar de Adonias por muito tempo, o Espírito Santo está dizendo: volte, reveja, entre no quarto e lá você vai entender aquilo que é realmente do Senhor Deus para a minha vida e para a sua vida. Enquanto nós oramos, vocês possam ter o costume na quarta ou no culto, lá a gente sempre chama as pessoas para orarem na frente. E se você sentiu nessa vontade de dizer, entregar no altar, perto do altar, você vai vir e você vai dizer assim: olha, Senhor, eu quero totalmente mudar a minha rota. Eu quero viver uma vida baseada na Tua palavra. Eu quero caminhar com a capa do Senhor, com aquilo que o Senhor me deu, com as vestimentas que o Senhor tem. Eu quero caminhar, andar segundo os Teus princípios, segundo os princípios que Jesus nos ensinou. Você sente-se livre, mas se não, também no seu lugar o Espírito Santo te pega aí, não preocupa não. Enquanto a palavra é ministrada, eu tenho certeza que o seu coração queimava e ardia dizendo: eu preciso esperar na promessa dele.
eu preciso aguardar, eu preciso estar em oração, eu preciso estar em vigilância, porque vai chegar a hora e eu verei com os meus próprios olhos aquilo que o Senhor prometeu para mim. Vamos orar? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, Paizinho, nós te adoramos, glorificamos o teu nome, a tua presença que está neste lugar, meu amado. Deus, tu és um Deus fiel, tu és um Deus justo, tu és um Deus que cumpre todas as suas promessas, e a tua palavra diz que todas em tuas promessas no Senhor está o sim e o amém, e nós cremos, Pai, os corações que estavam entristecidos nessa noite, nós queremos orar por esses corações, os corações que estavam desesperados por causa das aflições presentes deste mundo, nós queremos abençoar estes corações, que o consolo, o conforto dos céus, aquilo que Deus decretou para nós, o Senhor decretou para nós, nos ajude a esperar com paciência no Senhor, porque o Senhor, assim como o Senhor ouviu o clamor de Davi, assim como o Senhor ouviu o clamor de Salomão, de todos os outros profetas, de todos os outros filhos, o Senhor se inclinará também para ouvir o nosso clamor. Pai, nós elevamos os nossos olhos para os montes, porque de lá vem o nosso socorro. Oh meu Deus, o nosso socorro está para além dos montes, nosso socorro está em ti, Deus. Pai, eu oro para os corações que estão, meu Deus, desesperados para ver, meu Deus, vidas transformadas. Meu Deus, corações que estão desesperados, meu Pai, para receber, meu Deus, uma promoção para poder ser abençoador, meu Deus, na obra do Senhor. Corações que estão, meu Deus, desesperados para que as companhias cresçam, meu Pai, para que possam ser missionários, meu Deus, enviando missionários, meu Deus, para que cumpram a obra do Senhor. Meu Deus, não nos deixe ser egoístas nessa terra. Aprender, meu Pai, do Senhor, que é manso, humilde de espírito, que tudo que o Senhor recebia, o Senhor compartilhava, repartia. Oh Pai, nós clamamos, Paizinho, não nos deixe tomar um lugar, meu Deus, como o de Adonias, fazer, meu Deus, parecer que é do Senhor, mas nos ajude, meu Deus, a nos posicionarmos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, a voz do Espírito Santo, e, meu Deus, incluindo nessa oração, eu peço que o Senhor guarde o coração do pastor nessa igreja, Pai. Pai, que o Senhor cubra o pastor, meu Deus, com sabedoria, ousadia, amor, graça. Dá mais, meu Deus, ânimo para ele cada dia mais e mais, para que ele venha, meu Deus, ser usado, meu Deus, na área que o Senhor colocou para ele ser usado. Meu Deus, dê ele força, renove, meu Pai, os joelhos cansados. Oh, meu Deus, renove as forças, porque aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças, subirão como águias, meu Deus, e voarão alto, meu Pai. O projeto não vai parar aqui na igreja local, mas vai atacar, vai atingir, meu Deus, as nações da terra. Nos quatro cantos da terra, eles saberão que aqui existe um povo que está, meu Deus, servindo o Senhor de corpo, alma, espírito e força e entendimento. Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome e expulsamos todo oba-oba, todo blá-blá-blá, meu Deus, todo fogo de palha, tudo aquilo que vem para nos parar, tudo aquilo que vem para interromper o cumprimento da tua palavra, meu Deus, em nossas vidas. Nos ajude a estarmos firmes até o fim, porque sabemos que o Espírito Santo está conosco. Amém. E a tua palavra nos diz uma promessa, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Eu ministro cura. Se você tem alguma doença, se você está sentindo dor em algum lugar, eu queria orar por você. Coloca a mão onde está doendo, onde tem enfermidade. E talvez você fale assim, eu não estou enfermo, mas eu conheço alguém. Com um ato profético, você vai colocar a mão no local da doença, seja no coração, seja nas costas, na cabeça, aonde for. Nós vamos orar neste local, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos também, querendo, ó Pai, ver os teus sinais, prodígios e maravilhas. Meu Deus, nós ministramos cura neste lugar, nós ministramos vida, anjos que são anjos ministradores, que possam trazer a cura direto dos céus. Pai, toca agora na mente, no coração, no físico, meu Deus, toda coluna, meu Pai, que está torta, desviada, todo bico de papagaio, tuberculose, diabetes, câncer, seja o que for, nós expelimos vocês agora em nome de Jesus Cristo, para a glória do nome de Jesus Cristo.
Pai, em nome de Jesus Cristo, nós ministramos cura, que haja testemunhos da glória do Senhor sendo manifestada através das curas, Pai, através dos sinais, os sinais que apontam para Jesus, não para um nome, meu Pai, de um pregador, de um preletor, de uma igreja, mas que assinam, meu Pai, que, meu Deus, apontem para Jesus Cristo. Nós te pedimos e repreendemos todo o mal pelo poder que há no teu santo nome, o nome que está acima de todo nome, para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aplausos, Senhor.